Existe uma frase que mudou completamente a forma como eu me relaciono com as pessoas. E quando você entender essa frase que eu vou te falar agora, você nunca mais vai errar em uma conversa importante. A frase é essa aqui, ó. Julgue um homem pelas suas perguntas, não pelas suas respostas. Cara, pensa comigo. Quantas vezes você saiu de uma conversa com uma pessoa, com uma mulher, ou a mulher com um homem, e pensou, cara, isso foi meio sem sentido, né? Ou tipo, a gente conversou, mas a gente parece que não se conectou de verdade. Eu nem sei muito sobre essa pessoa e a gente tá aqui há horas. Isso acontece o tempo inteiro. Não é porque você é chato e também não é porque a outra pessoa é desinteressante. Pode ser, mas às vezes não. É porque às vezes você fez as perguntas erradas na hora errada ou fez as perguntas certas da forma errada. Isso não é sua culpa. Ninguém te ensinou na escola isso. Ninguém te ensinou a fazer perguntas que criam conexão real. Não tem o conteúdo que eu ensino na escola e na faculdade, né? A gente aprende matemática, história, geografia, mas ninguém ensina você a coisa mais importante da vida. Por isso que o meu trabalho, ele cresceu tanto, né? Como se conectar com outro ser humano através de uma conversa. Engraçado, né, cara? Eu tenho a teoria de que o sistema não ensina porque é super inteligente, né? Existe uma ciência por trás das perguntas que fazem as pessoas gostarem de você. E quando você domina essa ciência, você se torna uma pessoa extremamente carismática e muito magnética. Ao ponto de, tipo, todo mundo gostar da sua presença. Se chegar num lugar, as pessoas querem falar com você, né? As pessoas querem estar perto de você. Elas se abrem pra você, elas confiam em você. Tudo começa com as perguntas que você faz, tá? Com o teor das perguntas, com a profundidade das perguntas. Eu vou te contar uma história, tá? Alguns anos atrás, eu tava em um evento, tá? E tinha um cara lá no evento que todo mundo queria conversar com esse cara. O cara pica, sei lá, do marketing, do empreendedorismo. Tinha fila de gente esperando pra trocar 2 palavras com o cara. E o cara realmente era foda. E eu fiquei observando ali. E sabe o que eu percebi? Ele não falava muito, não. Ele não contava histórias incríveis sobre a vida dele. E ele não tava tentando impressionar ninguém. Ele só fazia perguntas. Mas não eram perguntas normais. Eram perguntas que faziam a pessoa parar, pensar e se abrir de um jeito que ela também não esperava. E no final da conversa, a pessoa saía, tipo, achando que tinha sido a melhor conversa da vida dela. E aquilo me deixou muito intrigado, né? E eu comecei a estudar isso profundamente. Comecei a observar as pessoas. Principalmente as pessoas são naturalmente magnéticas. Pessoas que todo mundo quer estar perto, né? Isso há muitos anos atrás, tá, gente? E eu descobri um padrão, cara. Todas elas fazem o mesmo tipo de pergunta. Todas elas seguem a mesma estrutura. Todas elas entendem a psicologia por trás de uma boa pergunta. E isso que é o grande macete desse vídeo aqui. Hoje eu vou te ensinar exatamente o que eu aprendi, tá? Sobre conversa, sobre perguntas, sobre a arte de encantar, magnetizar as pessoas. A primeira coisa que você precisa entender é que existem 3 níveis de pergunta. Anota isso que vai cair na prova, olha só. A maioria das pessoas fica presa no nível 1 das perguntas ou do nível de conversa a vida inteira, né? Que eu chamo de um nível bebê, criança. O nível 1 é o de perguntas de superfície. São aquelas perguntas automáticas que a gente faz sem pensar e normalmente com pessoas que a gente já tem rapport ou intimidade, ou até perguntas que não exigem mais de sim ou não para serem respondidas, ou uma única resposta, né? De onde você é? O que você faz? A entrevista de emprego. Essas perguntas, elas são necessárias, mas elas não criam conexão, né? Elas são como um aperto de mão de uma conversa. Você sabe que você precisa apertar a mão da pessoa, né? Mas você não pode parar por aí, senão não faz sentido, né? Você tem que se aprofundar depois, porque se você só faz perguntas do nível 1, a conversa ela morre, ela fica superficial, fica esquecível, mas é importante saber quem é a pessoa, quantos anos ela tem, qual é o nome dela, o que ela faz. O nível 2 são perguntas de interesse. Aqui você já sai do automático e faz perguntas que mostram que você está realmente prestando atenção e interessado no mundo da pessoa. Como que você chegou nessa área que você trabalha hoje? O que te fez tomar essa decisão que você está falando para mim? Qual que foi a parte mais difícil de tomar essa decisão? Essas perguntas já são melhores, elas mostram curiosidade genuína, fazem a pessoa se sentir vista, né? Mas ainda não é suficiente. Não para criar uma conexão profunda ao ponto de fazer a pessoa se abrir de uma forma absurda que ela nunca fez com nenhuma outra pessoa. O nível 3 são perguntas de conexão profunda. Essas são as perguntas que mudam tudo, normalmente são as mais emocionais. Perguntas que tocam profundamente em emoções específicas, que fazem a pessoa refletir, imaginar,
fantasia e que criam intimidade. O que isso significou para você? Como você se sentiu quando isso aconteceu? Se você pudesse voltar nessa situação, o que você diria para você nesse exato momento? Essas perguntas não são sobre informação, são sobre emoção. Fê, em que momento da sua vida você percebeu que era apaixonado por comunicação? E quando foi que você percebeu que era bom nisso e que estava ficando bom nisso? Você não está apenas conversando, você está criando um momento. Você vai fazer eu voltar lá atrás, repensar histórias que podem me fazer chorar com você. Eu posso ter acabado de te conhecer. O que a Samantha, sua cachorra que eu acompanhava ali no começo da sua saga, representava para você? Por que você tinha uma conexão tão poderosa com ela? O que você aprendeu com ela? Porra, é diferente. Eu vou te mostrar uma estrutura exata de pergunta que cria conexão. Porque toda pergunta poderosa tem 3 elementos essenciais: contexto, curiosidade e convite. Anota isso, tá? Ó, vamos lá. Vou te explicar. Primeiro, contexto. O contexto é quando você mostra que você está prestando atenção. Você não joga a pergunta do nada. Você constrói a pergunta. Você constrói ela com base no que a pessoa acabou de te falar. Por exemplo, essas perguntas servem para aprofundar o rapport, né? A pessoa diz, eu trabalho com marketing digital, né? E eu empreendo desde os 8 anos de idade. Uma pergunta ruim? Ah, que legal. E você gosta? Foda-se, caralho. Uma pergunta boa. Marketing digital? Pô, eu imagino que deve ser um desafio constante, né? A internet mudando, tem que sempre se reinventar. Como que você lida com a pressão de sempre tem que estar atualizado e com pessoas falando que tudo vai acabar e que novas tendências vão aparecer? Você viu a diferença? A primeira é genérica, a segunda mostra que você entende do contexto ou entende de forma breve e se interessa profundamente por uma pergunta real. O segundo é a curiosidade. Você pergunta, faz a pessoa pensar. Por exemplo, uma pergunta comum. Você gosta do seu trabalho? Uma pergunta curiosa. Se dinheiro não fosse o problema, você ainda faria o que você faz hoje? É isso que faz seu coração vibrar? A segunda pergunta é muito mais interessante, porque ela força a pessoa a refletir sobre aquilo que talvez ela esteja no automático. Quando a pessoa reflete, ela se abre. O terceiro é o convite. E quando você dá espaço para a pessoa falar, você não interrompe, você não completa a frase dela, você só escuta o que ela tem para te falar. E isso é mais difícil do que parece. Parece óbvio falando aqui, mas tem gente que não consegue fazer isso. Até eu demorei, tenho um pouco de dificuldade até hoje. Tem gente que tem o hábito de querer falar ao mesmo tempo, de querer cortar. E às vezes a gente quer contar nossa história, a gente tá animado, a gente tá querendo lembrar. Eu era um cara que era muito esquecido, tinha um monte de déficit, fudido, toque. Se eu não contasse a história, eu poderia esquecer. Mas você tem que resistir a esse impulso. Você precisa deixar a pessoa falar à vontade, deixar ela se abrir. Até deixar uma brecha do silêncio. Deixa ela ser o centro da conversa. Quando você faz isso, você joga o holofote pra ela, tira o holofote de você e algo mágico acontece. A pessoa sente que você é muito diferente, que você realmente se importa com ela e que você é alguém especial. E eu falo que é muito fácil criar esse aspecto na cabeça da pessoa, porque a nossa família, os nossos amigos, eles muitas vezes não se interessam por nós. Vamos supor que você está conhecendo alguém novo, tá? E a pessoa acaba de te contar que vai mudar de cidade, acabou de mudar de cidade. Uma pergunta nível 1. Oh, que legal! E você tá gostando? Uma pergunta nível 2. O que te fez tomar a decisão de mudar? Uma pergunta nível 3. Mudar de cidade é uma das coisas mais difíceis que a gente faz na vida. A gente sai do nosso conforto. O que mais você sentiu falta nos primeiros dias? Era o que você esperava? Viu a diferença? A primeira pergunta é automática. A segunda pergunta é interesse. A terceira pergunta é conexão profunda e intimidade. Porque a terceira pergunta toca na emoção, ela valida o que o outro está sentindo. Ela mostra empatia. Inclusive nessas perguntas eu também gosto de demonstrar as minhas vulnerabilidades. Quando você faz isso, a pessoa se abre. Ela conta coisa que ela não contaria para qualquer um. É como se você se demonstrasse interessado em um sentimento mais profundo. Um outro exemplo é você tá conversando com alguém que acabou de te contar sobre um projeto que deu errado, por exemplo, tá? No trabalho. Uma pergunta nível 1. Que pena. E agora, o que você vai fazer? Uma pergunta nível 2. O que você acha que deu errado? Uma pergunta nível 3. Eu imagino que deve ter sido bem frustrante para você. Já aconteceu isso comigo várias vezes. O que você aprendeu com isso que você não teria aprendido de outra forma?
que talvez a gente também precise ressignificar a forma que a gente enxerga o problema para ver o que a gente pode aprender. Ela não fica na dor, ela não fica no problema, ela vai direto para o aprendizado e faz a pessoa refletir sobre uma nova perspectiva. E quando você faz isso, você não cria só conexão, você também ajuda a pessoa a ver a situação de uma forma completamente diferente. Você se torna alguém que agrega valor. Alguém que a pessoa quer ter por perto. É bizarro? Parece simples, né? O Fê falando, o cara me fez explicando agora, parece simples. Mas não é tão simples, não. Tem uma coisa importante que eu preciso falar aqui, tá? Perguntas poderosas não funcionam se você não tá genuinamente interessado na pessoa. E se você tá com segundas intenções aqui, vai refletir aqui. As pessoas sentem quando você tá fazendo uma pergunta só por fazer, ou quando você tem segundas intenções, ou quando você tá seguindo um roteiro, ou quando você não tá realmente presente. E quando elas sentem isso, elas se fecham. Antes de fazer qualquer pergunta, você precisa estar realmente curioso, realmente interessado, realmente presente. Parece simples, mas não é. Porque a técnica sem intenção é manipulação. E as pessoas sentem isso. Quando você combina técnica com intenção genuína, você se torna irresistível. Eu vou deixar uma técnica ainda mais poderosa para você. A técnica que eu chamo da técnica do porquê, só que em camadas. Eu ensino muito bem ela na arte da persuasão dentro do combo. A maioria das pessoas, ela para na primeira resposta. Mas as respostas mais interessantes estão na segunda ou na terceira camada. Por exemplo, o que você faz? A pessoa, eu sou designer. Você, legal. E o que te levou a escolher design? A pessoa, eu sempre gostei de arte. Pô, entendi. E o que é que te atrai na arte? Eu acho que é a possibilidade de criar algo do zero, transformar uma ideia em algo visual. Pô, não sei te explicar, cara. Gosto disso desde pequeno. Pô, isso é poderoso, hein? Quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Teve alguém na sua família que serviu de inspiração? Olha o que aconteceu, cara. Você começou uma pergunta superficial, mas você não parou. Você foi cavando. E a cada camada a conversa fica mais profunda, mais interessante, mais real. E no final você não está falando sobre design, não. Você está falando sobre a criação dele. Sobre propósito, sobre identidade. Sobre paixão. O que faz o coração de uma pessoa vibrar. Tá aí. Isso é conexão real. Qualquer outra balela sobre o assunto é mentira. Texto copiado. ChatGPT. Gente com conteúdo fraco. Tem pessoas que fazem perguntas demais. Isso também não funciona. Quando você faz perguntas atrás de perguntas sem parar, igual um maluco, porque pode ter esses caras que levam a sério, no literal que eu falo, né? A conversa pode virar um interrogatório e ninguém gosta de ser interrogado. Então eu vou te entregar uma regra muito importante. Faça uma pergunta, escute a resposta, compartilhe algo relacionado, faça outra pergunta. Isso cria um ritmo natural, um fluxo. Uma troca. Porque conversa não é entrevista, irmão. É uma dança. Você dá um passo, a outra pessoa dá outro passo, você dá outro ou dois, e volta dois, e assim por diante. Quando você faz isso, a conversa ela flui. Você entra no flow. Ela se torna natural e se torna memorável. Gera o que a gente chama dentro do combo, dentro dos treinamentos, como arte da persuasão e rosa negra, de bolha de intimidade. Tá? Eu vou te dar um exemplo na prática como isso funciona. Se chega uma pessoa e pergunta, o que você faz? E a pessoa responde, eu sou um professor. E você fala, que incrível, eu sempre admirei professores. Minha mãe era professora e eu vi o quanto que ela se dedicava. O que te fez escolher essa profissão? Viu o que eu fiz? Eu não só fiz uma pergunta, eu compartilhei algo pessoal meu e eu criei o que a gente chama de ponte de intersecção. Quando você faz isso, a pessoa se sente mais confortável, ela se abre mais e ela confia mais. Porque você, de forma genuína, identificou um ponto em comum, linkou com a tua vida e trouxe uma pergunta profunda logo de primeiro. Tem outra técnica que é a última, que eu acho importante, a técnica da pergunta espelho. Essa técnica eu me aprofundo também no Rosa Negra, que é o melhor treinamento, é muito profundo, tá? Esse treinamento todo homem deve ver. Você transforma uma pergunta. Por exemplo, a pessoa chega pra você e fala, eu tô pensando em mudar de carreira, cara. E você fala, mudar de carreira? E a pessoa fala, eu sinto que eu não tô mais feliz no que eu faço.
Sério, cara? Você não tá mais feliz? É, cara, não tô me sentindo feliz. Parece que eu faço tudo no automático. Você sente que você tá no automático, né? Olha, quando você faz isso, você mostra que tá prestando atenção, dá ênfase à última coisa, dá espaço pra pessoa elaborar. Muitas vezes a pessoa nem sabia que precisava falar sobre aquilo, mas quando você dá espaço e só repete um pouco a resposta dela na sua pergunta, ela vai se aprofundando. Repete a resposta em forma de pergunta e dá o silêncio. Eu sei que pode parecer muita coisa agora, mas a verdade é que fazer perguntas é uma habilidade. É como qualquer outra habilidade, na verdade, que você melhora com a prática. E como toda técnica de sociabilidade e comunicação, eu quero que você faça um exercício. Nas próximas 24 horas, eu quero que você escolha uma pessoa. Pode ser um amigo, um colega, alguém da sua família, e faça uma conversa usando o que você aprendeu aqui. Faça perguntas de nível 3. Quando eu aprendi isso pela primeira vez, eu fiz com a minha família. E adivinha? Rolou até choro, pô. Hoje eu me conecto de forma muito profunda com meu pai e com a minha mãe. Porque era a galera que eu tinha ali na época que eu era moleque, morava com eles, estava aprendendo isso. Muita gente que é casada, que me acompanha, faça com seus filhos. Faça com a sua mulher. Isso muda tudo, pô. Faça com pessoas que você acredita verdadeiramente que merecem mais conexão. Inclusive, se você tem uma mulher, o segredo dos amores que duram muito é você sempre buscar ser curioso, cavando fundo ali, literalmente explorando mais a vida, a personalidade, se interessando pelo mundo da sua mulher de forma profunda todo santo dia. A maioria das pessoas não sabem se conectar. E isso afeta tudo. Relacionamento, carreira, amizades, oportunidades. Porque no final das contas, tudo na vida é sobre pessoas. E não é à toa de que comunicação é a habilidade mais importante do mundo e a gente não aprende sobre ela. Eu estudo 8, 9 anos comunicação na minha vida. Sou apaixonado, sou obcecado. Já li todos os livros de conquista, comunicação, tudo, tudo, tudo. E quando você aprende e domina isso, cara, é bizarro o que acontece na sua vida. Eu não vou nem te falar o que aconteceu na minha, senão eu começo a chorar, cara. Porque foi muito profundo o que a comunicação fez na minha vida, sabe? Mas antes, eu preciso te falar uma coisa importante. Fazer boas perguntas não é só sobre técnica, é sobre intenção, né? Você pode aprender todas as técnicas do mundo, mas se você não está genuinamente interessado nas pessoas, interessado no mundo, se você não é o que eu chamo de o curioso natural, né? Não funciona, porque as pessoas elas sentem, cara, a energia ela existe. Elas sentem quando você está presente, quando você está realmente curioso ou quando você realmente se importa, ou não. E quando elas sentem que você verdadeiramente se importa e quer aprender, quer ouvir, elas se abrem. Então, antes de você aplicar qualquer técnica desse vídeo, pergunte a si mesmo: eu estou realmente interessado nessa pessoa? Eu realmente quero conhecê-la? Se a resposta for sim, meu amigo ou minha amiga, essas técnicas vão amplificar isso de uma forma surreal. Se a resposta for não, nenhuma técnica vai te salvar se você for uma pessoa desinteressada por você e pelos outros. Agora eu vou te dar um último insight poderoso. As melhores conversas não são planejadas, são descobertas. Você não entra em uma conversa com um roteiro, frasezinha pronta, cantadinha barata. Eu sou totalmente contra isso. Desde que eu era moleque. Quando eu era moleque eu já sentia que não fazia sentido nenhum. Você faz uma pergunta, a pessoa responde, você fica curioso sobre algo que ela disse e você faz outra pergunta. E de repente vocês estão falando sobre algo profundo, algo real e algo que importa. Porque tudo que você precisa para continuar tendo um assunto com a pessoa, ela te entrega de mão beijada se você fizer as perguntas certas. Não é roteiro, é presença, curiosidade, intenção real. Onde você sai da sua cabeça e fica ali, como tem que ser. Então, recapitulando, existem 3 níveis de pergunta. Aprenda a fazer a pergunta de nível 3. Toda pergunta poderosa tem contexto, curiosidade e convite. Use a técnica do porquê em camadas para você ir cada vez mais fundo. Não faça perguntas demais, crie um ritmo natural. Use a técnica da pergunta espelho para mostrar que você está totalmente presente na conversa com a pessoa, fazendo ela se aprofundar cada vez mais sobre o que ela mesma está dizendo. E, acima de tudo, seja genuinamente presente e curioso. E veja esse vídeo quantas vezes for necessário. E agora eu quero que você entenda uma coisa só.
O que eu te ensinei aqui, você sabe que é muito poderoso, mas é só o começo. Isso aqui é um conteúdo, pra mim, é raso. Pra você olhar, nossa, que do caralho, filho, eu nunca vi um conhecimento de... Você entrega de graça... Não, existe linguagem corporal, tom de voz, timing, presença. Isso aí é só a pontola do iceberg. Quando você domina tudo isso, você se torna uma máquina imparável, irmão. Você se torna alguém que as pessoas querem estar perto, alguém que as pessoas confiam, alguém que as pessoas admiram. E isso abre portas que você nem imagina que existe, cara. De um nível tão profundo, mas tão profundo, que eu não consigo mensurar em palavras para você o quanto que a comunicação, a arte de conquistar e encantar, é magia pura. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você sabe que comunicação é poder, é magia. Você sabe que a forma como você se conecta com as pessoas define o seu sucesso na vida. Se você me acompanha há muito tempo, você sabe o que eu acredito, né? Se você quer dominar isso de verdade, você sabe que eu criei algo especial pra você, que já tá fechado e nunca mais vai abrir, que é o combo, né, cara? É dentro desse combo que eu coloquei todos os melhores treinamentos para você se tornar um mestre da comunicação, da persuasão e da inteligência social. A arte da persuasão é um treinamento completo de venda e persuasão. A oratória de mestre é um treinamento completo de linguagem corporal. Rosa Negra é o treinamento mais completo de encantamento, carisma, sedução, um nível tão profundo, mas tão profundo, que chega a ser um pouco pesado no sentido de eu trato as pessoas que você vai enfeitiçar com esse conhecimento como vítimas. E tanto no começo quanto no final tem um disclaimer sobre o quanto que você pode se tornar um monstro se você usa isso de forma errada. Então, principalmente o Rosa Negra, eu vou pedir que você, assim que entrar no combo, use o conhecimento de lá com muita profundidade e com muita responsabilidade, ok? Não é sobre manipulação nem sobre truque. É sobre se tornar uma versão imparável, uma versão espetacular de si mesmo. Habilidades reais que vão servir para você pelo resto da sua vida. Eu tô te entregando o poder social. Porque cada curso daquele combo, principalmente o Rosa Negra, a arte da persuasão, oratória de mestre, são treinamentos que eu cobraria de 400 a 500 reais. Só nesses dois treinamentos, nesses 3 treinamentos, você ia pagar 1.500 reais. Fora dessa data, daqui a alguns dias você vai ter acesso a esse material só por esse valor. Porque assim, é justo, é uma parada muito obscura, pesada, densa. E eu ainda acho extremamente barato pelo que entrega. E todos que estão no combo aqui podem falar aqui embaixo. Não é gatilho nenhum, porra nenhuma. Ah, você tá tentando me convencer. Eu não tô tentando te convencer de nada. Eu acho que já passamos desse nível, né, cara? Eu já tenho intimidade com você. Eu tô aqui todo dia, cacete. Eu já tenho intimidade, presença e tranquilidade suficiente pra virar pra você e falar: irmão, a parada é realmente boa, mano. E tranquilidade total de saber que eu não excluo nenhum comentário do meu vídeo no YouTube. E você que tá aqui me assistindo, tá dentro do combo, já assistiu Oratória de Mestre, A Arte da Persuasão e Rosa Negra? Comenta aqui, o que você achou? Tenta comentar num nível profundo. E eu vou te fazer uma pergunta nível 3. Explique, pergunta, o quanto que você acredita que esse conhecimento que eu te ensinei nesses 3 materiais do combo pode transformar a sua vida, ou o quanto que esse conhecimento já transformou. Outra pergunta que eu quero te fazer. Você sabia que a comunicação e esse conhecimento era tão profundo assim? E que você poderia chegar num nível tão absurdo ao ponto de transformar o mundo no seu parquinho de diversão e ser capaz de ler a mente de qualquer pessoa? Você sabia disso? Ou tudo aquilo ali foi novo para você? Porque eu te desafio a encontrar qualquer material, tanto do Brasil, de livro, a porra toda, ou na gringa, Estados Unidos, pra você que é o rato que pega livros e treinamentos da gringa, que tem mais conhecimento. Eu te desafio a achar o conhecimento que eu vou te entregar lá dentro. Inclusive dentro de todos os livros de Robert Greene, que é a maior referência nos Estados Unidos sobre sedução, encantamento e comportamento humano. Te desafio, naquele nível tão profundo, sem pudor. Eu te desafio, porque eu já li todos. Eu realmente quero te ajudar com essa porra. E daqui a alguns dias,
vai fechar e já era. Nunca mais. Eu espero que você entenda que isso aqui é uma oportunidade para você dominar exatamente tudo aquilo que eu domino e que mudou minha vida. Eu quero que você mude a sua também. Se conecte profundamente com a sua família, com a sua mulher, com seus filhos, com seus amigos e crie oportunidades. A arte da comunicação me fez ser uma máquina de criação de oportunidades na minha vida. Conexões, leitura. Transformei o mundo no meu parquinho de diversões, mas não no sentido errado. É aquela história. Quanto mais você aprende a lutar, né? Mais pacífico você se torna. O cara que é folgado, não sabe exatamente quem ele vai tentar se provar, ele vai querer bater em todo mundo, arranjar confusão em festa. Mesma coisa pro cara da sociabilidade e da comunicação. Quando ele tá no começo desse mundo, ele vai pra festa, ele é um parquinho, o mundo brilha, o olho dele brilha, como se ele tivesse... ele acabou de perder a virgindade nesse mundo e ele tá encantado do poder que agora ele tem e o que ele pode fazer. Dominando ambientes, dominando pessoas, lendo grupos, lendo mulheres, lendo todo mundo, entendendo. Antes eu não via, hoje eu vejo, sabe? Mas depois quando você fica muito bom nessa porra, parece que você não quer mais se provar, cara. Eu já falei que eu saí de um cara extrovertido e hoje eu sou um cara introvertido. Eu só sou extrovertido e me abro pra minha família, pra minha equipe. Minha família mais ou menos, pra minha equipe, pra minha mulher, meus amigos assim, no máximo. Hoje eu chego no ambiente quietinho, fico na boa. Antes era o Fê era o habitat natural do Fê, eu chamava atenção e conversava e falava. Claro que se eu tiver com o objetivo de criar network, Fê, cria network, faz seu trabalho que aqui a gente precisa, se conecta com aquele ali. Ah, meu irmão, tô em casa, fiz. Me dê trabalho, eu faço, missão cumprida, missão dada, missão cumprida. Mas hoje eu sou um cara mais introvertido, sabe? Eu sou um cara mais de boa. E é exatamente isso que vai acontecer com você. Vai ter um processo natural, mas de qualquer forma, use com responsabilidade, tá? Porque 12 vezes de 39,70 é absurdo. 12 vezes de 39,70 por todo o material, mais de 40 materiais, e 3 materiais que só os 3 custaria mais de R$ 1.500 e vai custar daqui a alguns dias, e você não enxergar essa oportunidade no nível de conhecimento que você vai ter. Ah, Fê, não estou interessado em ver todos os treinamentos. Meu irmão, se você vê esses 3, porque se você se interessou por esse vídeo e você vê esses 3, eu mudo a sua vida para sempre. E você não vai querer largar o acesso desse combo de tanto conteúdo e conhecimento ao ponto de fazer você ter que rever, ler, rever, assistir de novo. Você vai querer assistir de novo. Como um livro que funciona como um guia, como um manual. Que você não lê uma história uma vez. Você vê um guia e um manual que você lê e relê até internalizar. É exatamente isso que eu faço. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.